Vamos voltar a 19 de outubro de 1987 e relembrar a data que o mercado financeiro preferia esquecer. Em poucas horas, os ganhos de um ano inteiro evaporaram. E pior, ninguém sabia dizer o porquê. Conhecida como Black Monday, essa foi a maior queda percentual em um único dia no índice Dow Jones, com impressionantes 22,6% de desvalorização. Essa ruptura do principal termômetro do mercado de ações provocou uma onda de pânico que envolveu as bolsas do mundo inteiro. Hoje, vamos entender o que levou a esse colapso, como ele aconteceu e o mais importante, se algo parecido ainda pode acontecer. Eu sou a Isis Franco, seja muito bem-vinda ao VP Capital. Para entender o que aconteceu na Black Monday, precisamos voltar no tempo e observar o mundo como ele era em 1987. O mercado financeiro não vive isolado, ele reage a um emaranhado de forças econômicas, políticas e tecnológicas. E naquele ano, todas essas forças estavam se alinhando de forma explosiva. Vamos agora olhar com mais atenção para as peças que formavam o quebra-cabeça do cenário onde tudo aconteceu. A peça número 1 foi o Oriente Médio, que era e ainda é uma das regiões mais voláteis do mundo. Em 1987, o conflito entre Irã e Iraque estava em plena ebulição. Essa guerra, que já se arrastava desde 1980, trouxe implicações sérias para o mercado de petróleo. Em 1987, os dois países começaram a atacar petroleiros no Golfo Pérsico, rota crucial para o transporte de petróleo. Isso fez com que o preço do barril oscilasse violentamente. Quando o preço do petróleo sobe, os custos de transporte, produção e logística disparam. Empresas dependentes de combustíveis fósseis veem seus lucros diminuírem e, consequentemente, seus preços de ações caem. Isso criou um clima de incerteza nos mercados globais, já que o mundo inteiro dependia do petróleo do Oriente Médio. Para piorar, a OPEC, que é a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, naquele ano colapsou por conta do conflito e suas decisões contribuíram para alimentar ainda mais o nervosismo dos investidores. A segunda peça do quebra-cabeça, que adicionou ainda mais tensão ao cenário, foi uma tempestade real e inesperada. Em 16 de outubro de 1987, apenas 2 dias antes de ocorrer a famosa Black Monday, ou Segunda-feira Negra, já que estamos no Brasil, uma das maiores tempestades do século atingiu o Reino Unido e provocou o fechamento antecipado da Bolsa de Valores de Londres. Esse evento climático aparentemente banal teve efeitos colaterais devastadores no mercado global. E vem entender comigo. Sem Londres em operação, o mercado americano e o asiático ficaram sem uma referência crucial. Isso foi como remover uma peça essencial de um jogo de dominó. Com a Europa de portas fechadas, os mercados dos Estados Unidos e do Japão ficaram à deriva, sem pontos de apoio para medir o risco. Quando a Bolsa Americana abriu na segunda-feira, 19 de outubro, não havia qualquer indicativo europeu para ajudar os investidores a prever o que poderia acontecer. Isso tornou o mercado mais propenso ao pânico e ao efeito manada. Agora vamos para as moedas. No dia 22 de setembro de 1985, um acordo chamado Acordo Plaza foi assinado por 5 grandes potências: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. O objetivo era claro: desvalorizar o dólar para impulsionar as exportações americanas e reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Parece uma boa ideia, certo? E de fato funcionou no curto prazo. Com o dólar mais fraco, as exportações americanas aumentaram. Empresas que antes não eram competitivas no mercado internacional passaram a lucrar. Mas havia um efeito colateral invisível: o mercado de ações. O otimismo sobre o crescimento das empresas exportadoras atraiu uma enxurrada de novos investidores para a Bolsa de Valores. As ações começaram a subir, subir e subir, até que uma bolha especulativa se formou. Muitas pessoas sem conhecimento prévio começaram a investir no mercado, movidas pela ilusão de que as ações continuariam a subir indefinidamente. Mas como geralmente a gente vê por aqui, essa expectativa foi frustrada. Quando o ciclo de alta se reverteu, essas pessoas sem experiência para lidar com a situação foram as primeiras a vender suas ações em massa, desencadeando uma onda de pânico. E como tragédia pouca é bobagem,
Por último, mas não menos importante, pelo contrário, especula-se que esse tenha sido o principal fator causador da Segunda-feira Negra. Vamos falar de tecnologia. Nos anos 80, com o início do desenvolvimento e com a popularização dos computadores, o mercado financeiro começou a automatizar suas operações. Foi nessa época que surgiu o famoso Program Trading, ou seja, negociação programada. A ideia era usar computadores para automatizar ordens de compra e venda de ações com base em algoritmos pré-definidos. Parece futurista, mas na prática foi uma armadilha. Aqui vai o resumo. Os computadores eram programados para vender automaticamente grandes lotes de ações se os preços caíssem além de um certo ponto. Isso deveria evitar perdas excessivas, mas o efeito foi o oposto. Aqui está um ponto crucial. Nenhum desses fatores isoladamente teria causado uma crise, mas juntos eles formam uma tempestade perfeita. Conflito no Oriente Médio, tempestade literal em Londres, câmbio global instável e uma bolha de ações inflada por computadores sem discernimento humano. Esse era o cenário em 19 de outubro de 1987. Um mercado nervoso, altamente especulativo, apoiado em tecnologias que ninguém sabia ao certo como controlar. Não é de se espantar que, quando a faísca final foi acesa, o mercado inteiro explodiu. Eis que a segunda-feira chegou, meus amigos. Sempre ela, sempre uma segunda. O cenário já estava armado e a culpa dessa bagunça toda, ou pelo menos boa parte dela, recai sobre um sistema que deveria ser teoricamente o salvador da pátria, o Program Trading. Como expliquei rapidamente antes, esse algoritmo era responsável por automatizar transações no mercado, tornando as negociações mais rápidas e eficientes. Mas bem, vamos ser sinceros, ele virou o vilão da história. O Program Trading estava basicamente configurado para agir de acordo com as quedas das ações. Quando o preço de uma ação caía abaixo de determinado valor, o sistema automaticamente vendia grandes quantidades dela para proteger os investidores. Até aí parece até razoável, certo? Mas o problema é que, com esse efeito dominó, quando um algoritmo vendia, outro algoritmo se ativava para vender ainda mais, criando uma bola de neve onde o mercado caía de maneira vertiginosa. Para vocês terem uma ideia, esse efeito no mercado é conhecido pelos especialistas como a espiral da morte. E o que aconteceu quando o pânico começou a se espalhar? Aí a coisa ficou realmente feia. Como você já deve imaginar, quando as quedas começaram a acelerar, os investidores humanos começaram a entrar em pânico. Se os algoritmos já estavam vendendo automaticamente, os investidores, vendo suas ações derreterem, começaram a vender ainda mais desesperadamente, querendo minimizar suas perdas. Mas como no efeito dominó, a ação de um empurrava o outro para a queda. Agora, o que você deve estar se perguntando é: mas por que ninguém parou isso? Bem, o Program Trading foi projetado para ser rápido e eficiente, mas ele não tinha a capacidade de avaliar as consequências de suas ações. A única coisa que ele sabia fazer era vender, vender e vender, independente de como isso afetaria o mercado a longo prazo. Como já mencionei, foi uma espiral de pânico, onde as máquinas e os investidores estavam correndo em direção ao abismo, sem a menor ideia de como parar. A questão toda é que, por mais tecnológico que fosse, o sistema acabou sendo uma bomba relógio em um mercado altamente emocional e repleto de incertezas. Esse tipo de venda automática em massa piorou a situação, empurrando o mercado para uma queda de 22,6% no Dow Jones em apenas um dia. Isso, meu amigo, é o que chamamos de um crash de proporções épicas. Não era apenas uma queda temporária ou um ajuste natural, era um colapso absoluto. E a prova disso é que aqui estamos, 37 anos depois, ainda tentando entender o que foi essa segunda-feira. E o que muitos talvez não perceberam há 37 anos atrás, enquanto os algoritmos estavam agindo sem parar, é que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, estava acompanhando tudo de perto, sem poder intervir imediatamente. Embora o FED fosse essencial para evitar o pânico total, naquela segunda-feira de outubro, as autoridades financeiras estavam apenas tentando entender o que realmente estava acontecendo. O Program Trading fez o caos se espalhar tão rápido que até quem tentava controlar a situação ficou de mãos atadas. Agora, como sempre nas histórias de crise, vem aquela pergunta: quem se deu mal nessa história? Bom, a resposta é simples. Todo mundo que entrou no pânico e vendeu no pior momento. Aqueles que estavam preparados para segurar as pontas e não se desesperaram, saíram na frente quando o mercado finalmente se recuperou.
Mas por enquanto, tudo o que tínhamos era uma sensação de apocalipse financeiro. O que realmente marcou o dia 19 de outubro foi o impacto emocional. Imagina a sensação de um investidor vendo suas fortunas desaparecerem em um piscar de olhos, sem conseguir fazer nada. Algumas das frases mais emblemáticas desse dia foram de pessoas que perderam muito e, em alguns casos, tudo. Eu pensei que o mundo tinha acabado. Foi uma das mais lembradas e, de fato, naquele momento, parecia que o mercado nunca mais se levantaria. Agora que entendemos o contexto e o estopim da queda, vamos olhar para o que aconteceu durante o caos de 19 de outubro de 87 e como o mercado se comportou sob pressão. Logo após a abertura do mercado na segunda-feira, com a queda de 22,6% no Dow Jones em um único dia, a primeira reação foi de desespero. Investidores estavam tentando vender suas ações o mais rápido possível, mas o problema era que ninguém estava comprando. O Federal Reserve, como já mencionamos, estava acompanhando tudo de perto, mas não tinha muito o que fazer de imediato. E para piorar a situação, as autoridades estavam lidando com uma tempestade em que, por mais que conseguissem agir, a velocidade com que as ordens de venda eram executadas pelos algoritmos tornava a reação do mercado imprevisível. Não havia um mecanismo simples para reverter a espiral. Uma das primeiras ações que o governo tentou foi tranquilizar o mercado. O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, fez declarações para tentar restaurar a confiança. Ele garantiu que o sistema financeiro estava forte e que o Fed estava pronto para agir se necessário. No entanto, a verdade era que não havia muito a ser feito a curto prazo. O mercado precisava de tempo para se ajustar e para que a tempestade parasse. Além disso, não podemos esquecer o papel das intervenções nas bolsas de valores. Para reduzir a volatilidade, as autoridades financeiras, incluindo as bolsas de Nova York e de Chicago, decidiram pausar as negociações em diversos momentos durante o dia. Isso foi uma tentativa de controlar a queda, mas no fim, o que se viu foi um mercado em pânico, sem saber como lidar com o novo cenário. Embora o Federal Reserve tenha agido de forma decisiva depois da crise, suas tentativas no momento da queda não evitaram o desastre. Ao longo do dia, a queda das ações diminuiu gradualmente, mas o estrago já estava feito. Embora a crise tenha sido rapidamente controlada, as cicatrizes permaneceram pelos próximos 4 anos. O mercado só voltaria a se recuperar de fato após o crash. Uma das principais lições aprendidas foi a necessidade de criar um mecanismo que impedisse que algo semelhante se repetisse. É o que dizem por aí, é preciso aprender com os erros. Foi então que surgiram circuit breakers, ou disjuntores, uma ferramenta de proteção que até hoje é um dos legados mais importantes dessa crise. Os circuit breakers funcionam de maneira simples, mas eficaz. Quando o mercado começa a cair de forma abrupta e descontrolada, essas pausas automáticas são acionadas para interromper temporariamente as negociações. Isso permite que os investidores se recomponham, analisem a situação com mais calma e evitem decisões apressadas movidas pelo pânico. O objetivo é dar ao mercado uma chance de respirar e evitar que o pânico se alastre ainda mais, como ocorreu na Black Monday. A ideia é que, ao pausar as transações por um curto período, os investidores tenham tempo para refletir e tomar decisões mais racionais. A introdução dos circuit breakers foi apenas uma das várias medidas implementadas após 1987. Com o aumento das transações automatizadas e o uso crescente de program trading, os algoritmos que realizam grandes ordens automáticas, ficou claro que esses sistemas também precisavam ser regulamentados para evitar que se ampliasse a instabilidade. Além dos circuit breakers, novas regras foram criadas para limitar o uso de programas de negociações durante períodos de alta volatilidade. Isso, em teoria, ajudaria a reduzir a chance de que grandes quedas fossem ampliadas por ordens automáticas de vendas em massa. No entanto, a verdadeira questão que ficou após a Black Monday é: os circuit breakers são suficientes para evitar uma repetição do caos? Embora essas medidas tenham dado mais segurança ao mercado, a realidade do mercado financeiro de hoje é muito mais complexa. A negociação de alta frequência, por exemplo, que envolve supercomputadores realizando milhões de transações em milissegundos,
pode ampliar a volatilidade. Um exemplo bom disso foi o Flash Crash de 2010, quando o mercado caiu mais de 1000 pontos em questão de minutos, apenas para se recuperar rapidamente logo em seguida. Esse evento demonstrou que, apesar de todas as precauções, a tecnologia atual ainda tem potencial de criar grandes choques no mercado. E é nesse ponto que o mercado de hoje se diferencia daquele de 1987. A interconectividade global das bolsas de valores, com informações e transações ocorrendo em tempo real, significa que um evento em um mercado pode rapidamente se espalhar para outros. Isso torna o sistema financeiro mais vulnerável a choques, como vimos em eventos como o Flash Crash. Apesar disso, a reação das bolsas e dos reguladores, que já implementaram circuit breakers e outras regras de proteção, ajudou a minimizar o impacto de momentos de crise. Ainda assim, a pergunta persiste: será que estamos realmente preparados para o inesperado? Não existe uma resposta definitiva. Embora as mudanças implementadas após 87 tenham sem dúvidas melhorado a segurança dos mercados, não há como prever com precisão o que pode acontecer em situações extremas. Em todo caso, a experiência da Segunda-feira Negra nos ensina que, em momentos de crise, a calma e a reflexão são fundamentais. O mercado se recuperou após o colapso de 87 e aqueles que não cederam ao pânico tiveram a oportunidade de participar de um dos maiores ciclos de crescimento da Bolsa Americana, que culminaria na bolha da internet nos anos 2000. A lição que fica é que é o equilíbrio entre cautela e ação que pode garantir que, mesmo diante da crise, o mercado se mantenha resiliente. E talvez seja essa a verdadeira chave para evitar que outro 1987 aconteça. Esse foi mais um vídeo da AlvP Capital, a melhor consultoria dos parceiros do BTG. E olha, a gente conseguiu esse marco com apenas 6 meses dentro dessa parceria. Se você tem mais de R$500 mil investidos, basta clicar no link aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes. Eu sou a Isis Franco e até o próximo vídeo. Mãozinha de Miss, véi!